Olá, amigos! No programa de hoje vamos até Florianópolis para acompanhar o maior evento de avicultura do Brasil. Somos protagonistas, também na produção avícola no Brasil. O simpósio da ACAV reuniu especialistas, produtores e empresas para debater inovação, biosseguridade e gestão na cadeia avícola. Em relação à avicultura do Brasil, eu mostrei que o sucesso dela é porque nós conseguimos juntar os elos da cadeia todos. E em Concórdia, o Cops Day mostrou como a união entre cooperativas fortalece comunidades. Parar o município esse dia para dizer, as cooperativas fazem a diferença nas vidas das pessoas de Concórdia, né? Por lá teve cultura, sustentabilidade e cidadania, revelando na prática o valor da cooperação. É uma comunidade extremamente cooperativista. Tudo isso a partir de agora no Cooperativismo em Notícia. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira. O Sesc Sescope Santa Catarina. Não existem barreiras quando a gente se une. E Fecoagro Fertilizantes. Olá, amigos cooperativistas. A gente abre o programa de hoje falando de um setor que é referência no Brasil, a avicultura catarinense. Florianópolis foi palco do simpósio da ACAV, que discutiu os desafios e avanços de uma cadeia que movimenta bilhões por ano e gera milhares de empregos. Vamos acompanhar os destaques do evento, que reuniu especialistas, produtores e empresas do setor. A capital de todos os catarinenses, sempre bela e charmosa, apesar do clima, foi o palco do maior evento de avicultura do Brasil. E tudo começou aqui mesmo, no centro de eventos da capital. O setor avícola mundial, que enfrentou grandes sobressaltos, especialmente com a propagação da influenza, doença que dizimou vários plantéis, é um setor que precisa ser muito bem observado. E o simpósio da ACAV está propondo exatamente isso. Tanto é que medidas sanitárias foram adotadas. Para os brasileiros, quarentena de 5 dias. Para os estrangeiros, de 15 dias. Isso também ajuda a evitar a propagação da doença. O santo de casa tem que fazer milagre, né? Discutir essa cadeia, que envolve 5 mil produtores integrados, que abate por ano 900 milhões de aves e que gerou, em 2024, quase 13 bilhões em movimento econômico, foi a tarefa dessa gente toda. Afinal, somos um país de excelência, com foco constante em biosseguridade, na eficiência das cadeias produtivas e em inovação e sanidade. Por isso, uma das maiores empresas do mundo em produção de vacinas, tanto humana como animal, a MSD, trouxe quase todo o seu time brasileiro para um simpósio paralelo. Perto de 200 profissionais da empresa estiveram aqui. Para a gente é sempre uma oportunidade de a gente sempre fala isso, de compartilhar conhecimento e democratizar a tecnologia, Eu acho que a conexão das pessoas nesse pré-simpósio e também no simpósio da ACAV, ele traz para a gente a oportunidade de nós recordarmos de 2 pontos importantes que são extremamente fundamentais numa gestão de crise, seja ela passado, presente ou futuro, A gente nunca sabe qual a próxima crise, qual o próximo desafio, mas a gente sempre acredita muito em pessoas, estar cercado das pessoas certas, escolher as pessoas certas, preparar as pessoas corretamente e principalmente se apaixonar pelo processo. Acho que quem trabalha com avicultura, se não é apaixonado pelo processo, alguma coisa está desconectada, Então, quando você tem pessoas certas com um processo bem estabelecido e o processo estabelecido na cultura da organização, tudo se torna mais fácil, E a gente sempre fala que o que define o resultado
não é a intensidade do desafio, né, mas a nossa capacidade e a nossa velocidade de resposta. As aves migratórias estão aí, a gente não tem como controlar fluxo de ave migratória, então a gente precisa controlar aquilo que é possível controlar. Então, do nosso lado, as questões de biosseguridade, das propriedades, das pessoas, do trânsito de veículos, né, da proteção contra aves migratórias, contra pássaros selvagens, é isso que a gente precisa. A gente sempre tem que mirar naquilo que é possível controlar, né, o que está dentro do meu controle, eu preciso ter absoluta certeza de que tudo está sendo seguido, de que as pessoas estão treinadas. Então, esse foco de influenza aviária nos mostra que nós não estamos ilesos, não vamos sair ilesos disso. É uma doença que está no mundo inteiro. O Brasil, como grande produtor de aves, também está suscetível e precisa estar preparado. Nós demonstramos que sim, estamos preparados, mas a gente não pode deixar de tomar os cuidados que a gente sabe que são necessários, né, que estão aí no nosso Plano Nacional de Sanidade Avícola, nos planos de biosseguridade de todas as empresas, né, e fortalecendo, a gente tem muita troca de pessoas nas empresas, né, nas granjas, e a gente precisa estar sempre treinando. Então isso é um ponto fundamental, é a regra de ouro, treinamento e falar sobre biosseguridade. A palestra principal do simpósio MSD foi do ex-presidente da BPA, o gaúcho Francisco Turra, que falou sobre a resiliência na cadeia em momentos de crise, como esta que afetou o Rio Grande do Sul em 2025. Em relação à avicultura do Brasil, eu mostrei que o sucesso dela é porque nós conseguimos juntar os elos da cadeia todos. A avicultura hoje não é só do produtor, não é só da agroindústria, mas é também da indústria de fabricação de medicamentos, de equipamentos, é toda a cadeia junta mesmo. E graças a essa união, essa força, nós conseguimos superar adversidades muitas. Newcastle, influenza aviária, veja a forma como foi tratado o tema, aconteceu, cumprimento de protocolos na hora, cada um sabia o que fazer, como fazer, a hora de fazer. E é claro, isso permitiu que os mercados reagissem favoravelmente, dizendo, o Brasil fez bem, soube reagir, soube descartar os ovos infectados, as aves, cumpriu aquilo que a OIE determinou, a Organização Mundial da Saúde determinou. Então isso deu para nós tranquilidade, mas acima de tudo credibilidade. Na abertura do simpósio, destaque para a palestra do professor José Luiz Tejon, que evidenciou a história da cadeia avícola, um setor que não para de evoluir. Os geneticistas e toda a transformação profissional, industrial, empresarial, como sistema, é o maior caso. Não tem outro. Um sistema que você alterou o hábito de consumo profundamente e, ao mesmo tempo, você alterou a aplicação do conhecimento tecnológico no campo profundamente e no setor industrial. E a logística, ou seja, é de fato, né, o que este encontro aqui do ACAV me permitiu raciocinar foi essa provocação. Qual foi a importância maior? Então, puxa vida, olha, analisando do A do abacate ao Z do zebu, tem muitos avanços, mas nenhum deles que você pode dizer que ele que ele abraça o sistema de agribusiness inteiro, né? O frango, sem dúvida alguma, faz isso. Para o secretário de Estado da Agricultura, Carlos Chiudini, que esteve no evento, a cadeia avícola do Estado é uma das mais relevantes. Por isso, precisa de toda essa atenção e cuidado. Santa Catarina é destaque, tem vocação para a produção de alimentos e especialmente na avicultura. Aí tem a cadeia completa, né? Desde o nascimento até o abate e o seu destino final dessa proteína para o mundo todo. Alguns mercados compram só de Santa Catarina, mostrando a sua qualidade em sanidade animal, o seu cuidado que parte lá do seu produtor, das cooperativas, das empresas privadas, das indústrias, né, da logística que nós somos privilegiados. Mas nós temos que melhorar isso. Há uma demanda enorme, eu tenho sempre dito isso, por alimentos do mundo. A segurança alimentar é a grande pauta, é mundial, né? Há um crescimento demográfico, né? E tem um grande mercado para a gente crescer ainda mais. Mas nós vamos conseguir isso por meio de técnica, por meio de investimentos, de pesquisa e tecnologia. Por isso esse evento aqui, né, o 15º
simpósio hoje promovido é tão importante. O simpósio principal da CAVE, que em 2025 comemorou 15 anos, focou em biomonitoramento de granjas, em doenças virais, nos protocolos de biosseguridade, no manejo de plantéis, na gestão de pessoas, na genética das aves e em nutrição. Foram 3 dias de muita interação e aprendizado. O Dr. Ricardo Pereira falou sobre um tema importante e pouco difundido: o conceito de iluminação em granjas de reprodutoras. A maioria dos reprodutores, né, dos matrizeiros, avozeiros, as pessoas que produzem pintainhos, né, elas lançam mão de uma ferramenta que é o programa de luz. E o porquê que isso funciona, né? Qual é a ideia? As aves, elas correspondem, né, ao ambiente, elas respondem aos estímulos ambientais, e um dos principais estímulos é a luz. Então elas conseguem definir se elas estão no verão, na primavera, no outono, no inverno, de acordo com o tamanho do dia. Então, quando os dias são longos, elas sabem que elas estão entrando na primavera e indo para o verão. E quando os dias começam a diminuir em comprimento, em horas de luz no dia, elas começam a entender que estão entrando em outono e inverno. E as aves, as aves domésticas, não são diferentes das aves selvagens, elas tentam sempre se reproduzir em épocas favoráveis. Elas querem botar a sua prole, né, os pintinhos, em épocas favoráveis, que seriam as épocas de primavera e verão. E o ser humano descobrindo, né, a ciência descobrindo tudo isso, artificialmente, né, o que a gente induz dentro de um matrizeiro, né, de uma granja de reprodutores? A gente faz com que as aves entendam que elas estão sempre num dia de verão, né, numa primavera, num ambiente favorável. E isso acaba induzindo uma reprodução e a manutenção dessa reprodução por longos períodos. Outro tema relevante foi o manejo na produção de ovos férteis, que é o início de toda a cadeia. O Dr. Giovanni trouxe uma verdade que o setor precisará enfrentar. Eu tenho 30 anos de avicultura e ouvia muito falando, né, e visitei, tive a oportunidade de ver a Europa, os Estados Unidos, e o pessoal comentava com a gente, né, o Brasil tem os melhores indicadores porque a avicultura tem uma mão de obra artesanal, ou seja, tem mão de obra suficiente e disponível. E o americano já não tinha isso, a Europa também não. E nós estamos nas mesmas condições da Europa, dos Estados Unidos. Ou seja, o que parecia uma realidade tão distante chegou para nós também, e agora nós vamos ter que aprender a trabalhar com isso, né? A Herta falou na apresentação dela e depois no questionamento aí das pessoas que o perfil das pessoas mudou e nós vamos ter que nos adaptar a isso. E consequência disso tudo, no nosso entendimento, é você perder resultado e aumentar custo em função dessa situação. Focado no mesmo tema, a doutora Herta Silva expôs a necessidade de capacitar os profissionais que atuam na cadeia do transporte de ovos, porque é nela que está parte do sucesso das granjas de reprodutoras. Quando a gente fala de qualidade de ovos, né? A gente tem duas coisas. Quando tem o transporte, a gente olha muito a questão de trincados. E isso é um parâmetro para nós, né? Então, assim, o transporte, dependendo de como você manuseia os ovos, dependendo da velocidade, da vibração, né, do treinamento das pessoas, a gente sabe que isso vai interferir, sim, tanto na qualidade de casca que a gente consegue enxergar, mas que seriam os trincados, os quebrados, que a gente tem esse parâmetro fácil, mas ele impacta também na qualidade interna dos ovos. Então, pensando nisso, é extremamente importante o cuidado. Então, primeiro, treinar as pessoas, né? A capacitação das pessoas que fazem esse manuseio e transporte é extremamente importante, né, para eles entenderem onde que são os gargalos e o cuidado que tem que ter nesse transporte, mas entra também na questão de manutenção de veículos, né? Tanto pneu está cheio, está vazio, precisa esvaziar, está muito cheio, vai trepidar mais, vai ter mais vibração. Então, tudo isso, como que está o sistema de ar do veículo, como que está os amortecedores. Então, tudo isso a gente tem que ver a questão de manutenção do veículo, mas também treinar os motoristas, treinar quem está manuseando esses ovos, para que tenha o cuidado durante esse transporte para evitar essas perdas futuras, né? Mais uma vez, isso já virou rotina, o simpósio da CAVE bateu novos recordes. Não apenas em temas relevantes que foram debatidos aqui, mas principalmente pelo envolvimento
de centenas de profissionais. Teve, para mim, particularmente falando, um ponto auge, assim, a questão de sanidade, até porque hoje nós precisamos tratar esse tema com bastante relevância e até porque somos protagonistas, né, também na produção avícola no Brasil. Santa Catarina cada vez mais sempre expoente, né, nesse sentido. Outro ponto positivo, recebi muito feedback aqui não só nos bastidores, mas ouvindo o pessoal comentando, né, pela organização toda executada no simpósio e também um volume bem parrudo, né, de congressistas, né, de inscritos no simpósio, praticamente atingindo quase mil pessoas. Isso faz com que eleva, né, o nível e a gente vê cada vez mais uma demanda forte para os parâmetros mais focados na produção, né? Do ovo à inovação, o simpósio da CAV foi uma jornada de pleno sucesso. Depois do intervalo, a gente vai até Concórdia, no oeste catarinense, onde o Cops Day mostrou na prática como a cooperação faz parte do nosso dia a dia. O evento reuniu a comunidade e evidenciou que a cooperação está presente em cada gesto e momento da nossa rotina. O cooperativismo abraça, ela cuida dos seus. Então é um sentimento de proteção, de bem-estar que causa. Fique com a gente, voltamos já. Cooperativismo em Notícia. Oferecimento Cicobi, o Sesc Sescope Santa Catarina e Fecoagro Fertilizantes. O Cicobi está presente em milhares de municípios Brasil afora. É por isso que podemos dizer com orgulho: nós estamos do seu lado, produtor rural. Isso é acreditar que juntos podemos fazer a diferença. É compartilhar a riqueza que brota da terra. É estender a mão em qualquer desafio. É cooperar. A força do Brasil está no agro. E quando o agro precisa de uma força, o Cicobi está junto. Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da Fecoagro. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à Fecoagro. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. A Fecoagro está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. Fecoagro, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina. Estamos de volta e agora vamos mostrar como o Dia do Cooperativismo movimentou Concórdia. Nem o frio espantou o público que lotou a rua coberta para participar das atividades organizadas por diversas cooperativas da região, entre elas a Copérdia. Nem o frio atrapalhou o Dia do Cooperativismo realizado em Concórdia. A Rua Coberta recebeu centenas de pessoas em um evento que mostrou o significado de cooperativismo, sustentabilidade,
cidadania e cultura. E cada morador deu um jeitinho de espantar o frio como podia. A gente trouxe de casa para esquentar um pouquinho, né? Aproveitar o frio e para prestigiar, né? Incentivar eles a cuidar do meio ambiente, né? Esse incentivo aí que a população, as cooperativas estão trazendo as famílias aí, mostrar para eles o quanto importante é, né, isso. E ela está aí, participando, todos nós, na verdade. Um dia para celebrar o cooperativismo e seus princípios, que é a união das cooperativas e o desenvolvimento da comunidade. Assim, foi o dia de cooperar na cidade onde mais tem associados, aqui em Concórdia. Mais da metade da população está associada a alguma cooperativa. O auge do evento foram as trocas das tampinhas por lápis colecionáveis. Eu trouxe várias tampinhas e fui trocando em cada baraquinha. O que eu tenho em casa eu vou guardando, às vezes até na rua eu encontro, eu vou pegando e guardando, né? Alguma finalidade sempre tem, né? Ou para pai, ou para as escolas, a gente sempre manda. Além da troca de tampinhas por lápis, também houve a distribuição de mudas de árvores. Acredito que no nosso estande já passaram mais de 1000 pessoas com distribuição de mudas e materiais de divulgação. Superou o que vocês esperavam? Superou muito mais do que a gente imaginava, né? Trouxemos aí algumas mudas e a gente percebeu que em meia hora terminou tudo, então um dia muito positivo para todos nós. E todo esse sucesso de participação do público foi graças à união das cooperativas Copérdia, Cicobi Credialc, Sicredi, Unimed, Cressol e apoio da Prefeitura, OSESC e Sescope. Juntos, organizaram um evento especial em alusão ao Dia Internacional do Cooperativismo. Todo mundo pegou junto, foi um evento muito bacana, né? Todo mundo colaborou, entendeu que a gente poderia sim parar o município esse dia para dizer, as cooperativas fazem a diferença nas vidas das pessoas de Concórdia, né? E foi isso que a gente trouxe para a rua então, né? Foi mostrar a importância das cooperativas para o município de Concórdia. Nós em Concórdia precisamos, enquanto poder público, apoiarmos as cooperativas que fazem um trabalho, seja na área do agronegócio, da saúde ou também de crédito. Todas elas têm ajudado Concórdia a se tornar essa cidade, que é a segunda maior cidade do oeste de Santa Catarina, é a segunda maior economia do oeste de Santa Catarina, e tudo isso se dá também pelas mãos das cooperativas. Como diz o ditado, cooperar para viver melhor, não é mesmo? Essa frase faz tanto sentido que a Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou 2025 como o Ano Internacional do Cooperativismo, reconhecendo assim a importância das cooperativas na comunidade. Nós temos muitas ações das questões ambientais, a coleta de material, de lixo eletrônico, então tem a Secretaria de Meio Ambiente envolvida, a Secretaria de Agricultura envolvida também, o consórcio está distribuindo mudas de árvores, então é um grupo de trabalho muito grande, até maior do que a gente esperava, porque além das cooperativas tivemos então o apoio da comunidade. E estamos aqui com algumas informações, por exemplo, mostrando que Concórdia tem 86 mil habitantes e tem 71.500 pessoas cooperadas e registradas nas cooperativas. Então, é uma comunidade extremamente cooperativista. O encontro que mostra a intercooperação e oportunidade também para difundir conhecimentos para a comunidade. A gente sempre fala que o nosso maior concorrente do cooperativismo é o desconhecimento, e acho que é uma das maneiras de a gente mostrar para a sociedade tudo que a gente faz durante o ano, tudo que a gente representa, né, é unindo todas as cooperativas, fazendo essa intercooperação aqui, e a comunidade aqui, hoje nesse dia aqui, fantástico, a participação muito grande de todo mundo. Todas as atividades que são feitas no dia a dia, às vezes a gente não consegue divulgar isso de maneira adequada. Então, nesse sentido, quando você faz um evento desse tamanho, tem o número de pessoas que sabem e que vão olhar o que cada cooperativa está fazendo é muito importante para a parte social disso. O cooperativismo abraça, ela cuida dos seus. Então, é um sentimento de proteção, de bem-estar que causa, além no nosso caso, de cooperativa de crédito, de beneficiar e atender às demandas dos nossos cooperados com redução significativa de custo financeiro. Um ajuda o outro, né? A gente se ajudar, se fortalecer,
Quem tem dinheiro, por exemplo, no nosso setor, que é o cooperativismo, guarda o dinheiro e quem precisa vem buscar. Então, vai favorecer os dois, né? Aquele que precisa e aquele que tem para guardar também. Agora, quer ver como você também exerce cooperativismo no dia a dia e nem percebe? Sabe aquela ajuda que você faz com o seu vizinho, amigo ou colega de trabalho? Isso é cooperar. E assim encerramos o programa de hoje, reforçando que inovação e união são a base para o crescimento do cooperativismo catarinense. Para rever este e outros programas, acesse o portal da FECOAGRO ou nossas mídias sociais. Até a próxima e um grande abraço! Agricultor, cultive mais com o Nobre Alga Mais da FECOAGRO. Um fertilizante completo que contém alga marinha, litotâmio. Tecnologia que promove a ativação biológica do solo e estimula o enraizamento das plantas. O resultado, mais produtividade para a sua lavoura, mais renda para o seu negócio e mais sustentabilidade para o planeta. Invista na adubação de base da sua cultura com Nobre Alga Mais e o retorno será em produtividade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. O cooperativismo nos acompanha todos os dias. Ele está nos supermercados, nas clínicas, no transporte, na energia, nos serviços especializados, na produção dos nossos alimentos e nos negócios financeiros, que facilitam e muito o nosso acesso ao crédito. Sistema OSESC, onde você estiver, o Coop está presente na sua vida. A FECOAGRO está presente na vida de milhares de produtores rurais de Santa Catarina. Produzimos fertilizantes com qualidade e sustentabilidade. Realizamos compras conjuntas que geram economia e coordenamos programas oficiais que beneficiam os agricultores. Produzimos conteúdo do cooperativismo pelo rádio, TV e nas plataformas digitais. FECOAGRO, há 50 anos cooperando e cultivando confiança em Santa Catarina.